E depois de um tempo voando pelo espaço, o Robert disse que precisava ir a um planeta avisar sobre uma possível catástrofe. E o Marcos perguntou se não era para eles ajudarem a resolver ela. E o Robert disse que eles só iriam avisar porque a situação não envolvia catástrofes naturais, mas sim algo que as pessoas próprias fariam se não fosse avisada e tomasse uma decisão de mudar isso. E ele abriu um portal e chegaram até a atmosfera daquele planeta. E o Robert disse que a situação aqui é o seguinte: as mulheres estão começando a querer exigir leis, falando que os homens não podem tocar nela de jeito nenhum, senão vão começar a processar eles pelo fato de estar assediando elas. E se com o tempo isso começasse a agravar mais, as mulheres começarem a ter mais receio de ficar sendo tocadas por qualquer homem, isso vai causar um grande impacto nos homens, que vai fazer com que eles tenham medo até mesmo de ajudar qualquer mulher e fazer qualquer coisa. Com o tempo vão parar de se envolver tanto em relacionamentos, e com mais tempo as pessoas vão parar de se reproduzir e com o tempo poderão deixar de existir. E depois de um certo tempo o Gabriel chegou lá e falou que ele deu uma olhada no globo do tempo e que essas coisas que o Robert disse era verdade e que poderia também aparecer um sujeito lá que ia querer oferecer uma certa solução, mas que iria fazer com que as pessoas acabassem morrendo com o tempo também. E aí eles resolveram chegar no planeta, só alguns que ficaram na nave, mas aí o Lucas falou para levar a Ana também, que iria precisar dela. E quando chegaram lá, viram que no momento passou uma mulher onde tinha um monte de homens juntos, e quando a mulher olhou para eles, eles viraram o rosto, não querendo olhar para ela. E de repente viram uma mulher que acabou caindo no rio acidentalmente, e o Fernando acabou correndo e chegou na beira e acabou pisando em cima da água e a água virou gelo e começou a andar por cima dos blocos de gelo. E a Ana perguntou como era que ele estava fazendo isso, já que o poder dele é aquecer as coisas até destruir. E falaram que ele consegue absorver o calor da atmosfera e da água. E quando ele absorve o calor assim, a água congela instantaneamente. E viram que ele chegou até a mulher e perguntou para ela se ela precisava da ajuda dele. E ela disse: "Não me toque". E o Fernando chamou a Ana lá para tirá-la da água. E a Ana chegou lá meio escorregando e conseguiu puxar ela para cima do bloco de gelo grande e levaram ela para a borda do rio. E os blocos de gelo se dissolveram quando o Fernando saiu. E chegou uns médicos lá que queriam atender ela, já que ela disse que estava com muito frio. E ela disse: "Não me toque", e foi ser atendida por umas médicas que estavam lá. E o Robert disse que era essa a situação que poderia complicar tudo. E o Lucas disse que ainda tinha alguém que precisava dar um jeito nele, senão iria complicar também as coisas. E eles foram até onde estavam as autoridades do planeta, lá próximo. E quando chegaram em um local onde estava atendendo as pessoas, perceberam que tinha lá umas mulheres discutindo com algumas pessoas. E quando eles chegaram e disseram que precisava falar com eles urgente, daí eles falaram que era só para esperar até eles atenderem aquelas mulheres. E eles ficaram lá um tempo sentados e ouviram que as mulheres estavam discutindo sobre novas leis para proibir os homens de ficarem muito próximas delas, e até de ficarem olhando demais, já que eles gostam de ficar olhando para as mulheres de uma forma meio pervertida, tipo se já estivesse apontando elas como um alvo para fazer qualquer coisa. E eles ficaram ouvindo lá um bocado de coisa que eles acharam absurdo, até que no momento chegou a vez deles de falarem lá, e o Robert foi direto ao ponto, dizendo que eles precisavam rever algumas leis que estavam colocando em vigor, porque elas poderiam acabar prejudicando a população com os anos, e pediram para ele esclarecer melhor. E o Robert contou que se eles começarem a anunciar leis assim que proíbam com que os homens tenham qualquer quase interação com as mulheres, que qualquer coisa que eles façam, como por exemplo olhar para elas, e já ser considerado um crime com que eles possam ser presos, com o tempo isso ficar em vigor, muitos homens poderão ser presos e começarão a ter medo de se relacionar, e com o tempo isso pode acabar ocasionando problemas de relacionamentos, e mais para frente poderá diminuir a população de vocês, ao ponto de acabar não nascendo mais filhos, e sendo raro crianças nascerem devido a problemas nos relacionamentos, e com o tempo vocês poderão acabar deixando de existir. E eles ficaram analisando lá tudo que ele falou, e foram hipoteticamente pesquisar, e viram que ele poderia ter razão, e eles disseram que precisavam passar pela aprovação de algumas mulheres que estavam lá na liderança, e algumas delas acharam isso um absurdo, que as mulheres precisavam
dessas leis para manter os homens sobre limite, mas o Robert contou que esse tipo de limite poderia começar a criar traumas, que com o tempo faria com que os homens não quisessem mais mulheres, e poderia desencadear umas coisas ainda piores. E pediram para ele explicar, e o Robert contou que ele não era desse mundo, mas que ele veio de muito longe para avisar eles que se eles continuarem com essas leis e com esse tipo de tratamento na sociedade, com o tempo eles poderão acabar deixando de existir. As mulheres não estão acreditando. E o Norbert falou pro Lucas ir até lá os líderes. E o Lucas chegou lá na frente e disse que era para eles verem. E de repente os olhos do Lucas brilharam e todo mundo acabou vendo o futuro, no qual o planeta estava todo coberto de mato, vegetação, casas abandonadas e destruídas. E todos estavam se vendo lá e não estavam entendendo muito bem o que aconteceu. E o Lucas apareceu atrás deles, dizendo que esse era o futuro do planeta deles, com alguns anos, já que essas leis acabam fazendo com que as pessoas tenham medo de se relacionar, devido a qualquer interação poder ser considerado crime. As pessoas se fecharam, e esse pode ser o resultado. E ninguém está acreditando, mas o Lucas disse que é o poder dele, de poder visualizar o futuro, e esse é um futuro que está para acontecer se eles não fazerem nada para mudar. E eles estavam chocados e foram olhando por lá, viram que não havia mais ninguém. E o Lucas mostrou outras partes para eles e viram até mesmo noticiários lá que já era de jornais antigos sobre as leis que foram aprovadas e viram pessoas que já estavam mortas há muito tempo por lá e eles ficaram chocados com tudo que viram. E o Lucas tirou eles dessa visão e todo mundo ficou espantado quando viu isso. E o Robert disse que o poder dele é de poder ver o futuro, e que esse era o futuro que eles estavam destinados se continuarem com isso. E perguntaram o que eles estavam sugerindo, já que essa lei do não me toque estava sendo colocada há poucos dias em vigor. E o Robert disse que eles precisavam revogar essa lei e implementar umas leis que defendiam o direito das mulheres, caso algum homem seja um assediador, mas que não viesse a colocar qualquer tipo de ação como assédio, para que não venha prejudicar os relacionamentos, porque o mundo de vocês é bem frágil, e as interações entre vocês também. E eles pensaram bem, e disseram que iriam rever isso, e iriam colocar o que fosse melhor, e revogar essa lei, e eles ficaram muito aterrorizados com o que viram, e uns ainda estavam querendo discutir melhor e pensar a respeito, e algumas mulheres também estavam meio relutantes em aceitar isso. E aí o Fernando contou que ele tem o poder de esquentar as coisas até destruir, e que ele pode absorver calor das coisas, e antes de eles chegarem aí, eles acabaram presenciando uma cena de uma mulher que estava querendo passar longe de uns homens, que ela estava olhando meio torto para eles, vendo se eles não estavam olhando, e ela acabou caindo dentro do rio, e quando ele foi salvar ela, congelando a água e criando blocos de gelo, ela não quis ajuda dele, porque disse que não era para ele tocá-la, e tiveram que chamar a Ana, mas se fosse só homens para poder socorrer ela, como ficaria? E daí eles ficaram mais pensativos com relação a isso, e disseram que iriam rever e colocar o que fosse melhor. E aí depois que eles falaram isso, eles começaram a discutir entre eles, lá baixinho, e o Marcos perguntou pro Gabriel o que ele estava vendo no Globo do Tempo, e ele estava dizendo que está começando a haver umas alterações no futuro, e que a população ainda ia continuar existindo, só que ele estava vendo alguém que está incentivando as pessoas a se relacionarem com pessoas do mesmo sexo. E o Marcos foi até onde estava o homossexualismo, que está começando a falar essas coisas, e acabou mandando ele de volta. E aí o Gabriel viu que alterou a linha do tempo, e que a população ainda iria continuar existindo com o tempo. E o Marcos disse que era bom, parece que eles já conseguiram fazer uma grande mudança e algum progresso. E depois de conversarem um bom tanto lá com as pessoas, eles disseram que iriam rever e dar uma atualizada nas leis, para garantir com que uma coisa daquelas não aconteça. E eles foram embora daquele planeta e seguiram em frente.